Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dona Cruz. Eu sou o Felipe, sócio cofundador do escritório, e o nosso bate-papo de hoje é sobre planejamento tributário. Essa é a melhor hora de fazer isso, justamente para poder planejar o seu próximo ano, qual que vai ser o seu regime tributário, quanto de imposto você vai pagar, em cima do seu produto ou do seu serviço. Vamos falar um pouco também do cenário do país hoje e como que está a projeção para o ano que vem, quais são os regimes tributários que existem hoje e como que está esse cenário também da reforma tributária. O que a gente tem hoje, será que vai mudar muita coisa ou não? E como que é o plano do governo para os próximos anos. Caos. E para trocar essa ideia, eu estou aqui com minha sócia, dona Thaís Cruz. Olá, pessoal. Thaís, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo De novo. convite, viu? É um prazer. E estamos aqui com a doutora Pamela Purici, Oiê! que é advogada tributarista com mais de 10 anos de experiência na área. Pamela, aí. seja muito bem-vinda ao podcast da Dona Cruz. Aê! Aê! Vou colocar palmas na edição. Ai, obrigada. Nada, Vou adorar. Adoro essas edições, adoro essas coisinhas. Gente, a gente não vai falar sobre essas coisas, é tudo... Foi só pra ficar bonito no início. Na abertura. A gente tem um grande desafio aqui de falar de um assunto que é complexo, Sim. de uma forma bem dinâmica, para não ficar chato. Pra ninguém dormir, né? Não, na verdade Pois é. é porque a gente é legal, tá? Só por isso. É também, né? Também. Porque na hora que você tava falando aí, vamos falar da forma como é hoje. É caos. Da forma É. como vai E ficar. como que vai Caos ficar? 2. Pois é. Caos parte 2. Caos Assim, 2.0. estão falando que Exato. é um caos mais arrumadinho, né? Com a Mesmo- roupa bonita. né? É, claro, eu vi o Haddad falando isso. Acho Tá que é. ficando perfeito? Não, mas tá Qual que é a melhor nota que ele tava. deu? A nota que ele deu. Ah, deu um 7, mais ou menos. Ah, mas o conceito é legal, hein? O conceito é bacana da reforma tributária, né? É só pra contextualizar, a gente tá falando da reforma tributária. E aí o Haddad, nosso ministro da Economia, Thaís. Economia, isso aí. Ele tá falando que não tá legal da forma como tá, é uma nota 7 e que vai ser bem ruim. Tipo, no Sabemos cenário que atual. tem alguns colégios no nosso país que 7 você não passa, não é mesmo? É exatamente esse Não é a exemplo. média. Bom, mas 7 pra mim era 10. Enfim. Bom, a gente tem alguns pilares aí da reforma tributária que já era pra gente ter, né? A gente tem muitos tributos aí que servem para muitos fatos geradores, praticamente do mesmo fato gerador, só que com entes diferentes aí governando, né? Vamos entender, então, como que tá hoje, né? A principal questão, eu vi também o senhor Haddad falando que Haddad, a reforma tributária, vamos falar muito o nome desse camarada, né? Que a reforma tributária ela não vai aumentar os impostos. E a primeira dúvida que vem, então para que fazer? Sim. O que vai mudar, né? E na fala dele, não vai aumentar, porém vai mudar a forma de recolhimento, vai ficar mais simplificado. Igual a doutora falou, hoje a gente tem muita duplicidade, né? Então, por exemplo, o PIS e COFINS, o ISS está dentro do recolhimento do PIS e COFINS, afeta isso, né? Até que tem a tese para poder compensar, que veio do ICMS também, da exclusão de base de cálculo do ICMS do PIS e COFINS. Então, a reforma tributária veio para simplificar. Hoje, a gente tem muita tributação na questão de consumo e Sim. pouco na renda. Exato. E muito se fala para tributar os mais ricos, Sim, que é o que a gente vê que a consequência é os caras indo embora, né? exato. Que o rico pode ser tudo, menos burro. Ele Pois sempre vai achar uma saída dentro da lei para poder pagar menos imposto, né? Tá Que é o que claro. todo mundo deveria fazer, de fato. Não vai se tornar mais resistente fiscal no Brasil. Vai embora. Exato. Eu anotei um dado aqui, aproveitando esse assunto, que é do Banco Mundial e é de 2019. Né? O tempo gasto com as obrigações, só para você saber o quanto você tem que pagar de imposto hoje no Brasil, vocês chutam aí de quantas horas são, mais ou menos, por ano? Né? 1.483 horas a 1.500 horas gastas, só para você saber o quanto você vai pagar hoje. Nós somos o primeiro país e o segundo país é a Bolívia. Então, tipo, a gente é com campeão em certeza. alguma Mas coisa. chega a ser até engraçado, né? Eu já vi alguns memes falando disso. A Receita, ela te cobra imposto, mas ela não te fala o quanto é. Fala, me paga aí. Quanto que eu devo? Não, calcula. Mas se eu pagar errado?
Aí Eu te autuo. eu te autuo. Você cai Qual na será a malha. intenção disso? O que você acha que é a intenção disso? Até isso, Não, sendo bem sincero, não faço a mínima Foi ideia, mal. porque seria sem perguntas fechadas. Acabei de quebrar a primeira regra, Pois né? é. Foi mal. Assim, Mas eu acho que vai muito... seria muito mais prático, né? É que o objetivo principalmente do imposto de renda é a autodeclaração, né? Porque, na verdade, eles sabem tudo que você está declarando. Eles só te dão ali, eles querem tirar um pouco do trabalho deles de fazerem o primeiro passo. Mas é a autodeclaração ali, o imposto de renda é a autodeclaração, né? Cada vez mais os sistemas estão se cruzando. Sim. Exato, porque Então- eles sabem de tudo. Então, eles te dão a oportunidade de você se declarar. Pois é, até a questão do banco também. Os bancos mandam para a Sim. Receita Federal uma declaração chamada e-financeira, todo mês de abril e novembro, colocando para a Receita o quanto que passou em cada conta. Então, não adianta você esconder, ela já sabe. A questão é fiscalização. Mas falando do que a Pamela comentou, seria muito mais fácil eles já trazerem isso, né? Do que a pessoa ficar se autodeclarando. Exato, mas agora tá, né? Eles estão fazendo isso com o imposto de renda, né? Tem o preenchimento automático Tem a ali de opção na algumas declaração informações. pré-preenchida. Eu tenho uma opinião sobre isso, que eu acho que a Receita Federal ela não fiscaliza tudo, apesar de estar na lei. Ela não fiscaliza tudo, então ela te dá uma chance de você realmente ali colocar o que você precisa colocar. Tanto que a gente vê que tem muita coisa, como a pensão mesmo. Esse ano, a pensão ela passou realmente a ser fiscalizada pela Receita Federal. Anos atrás não era, apesar de na lei já falar, né? Perfeito. Então, eu acho que ela dá uma chance para você, assim, olha, eu não tô vendo isso, mas coloca aí, sabe? Dados. A gente está na era dos dados. É que, na quanto verdade, mais- que para ela fiscalizar tudo seria um altíssimo investimento, né? Para estar aos olhos ali de todos os contribuintes. Então, eu vejo que tem mais aquela questão deles estarem olhando para dados realmente expressivos ali. Quem tem uma renda mais expressiva, quem tem movimentações um pouco mais suspeitas e que geram aí um pouco menos de contribuição. Então, é mais nesse sentido. Tem Assim. uma dúvida em relação a isso também. Excelente ponto que a Pamela falou, porque se começar a fiscalizar tudo, será que o país não quebra, não? Quebra, porque não dá. Todos os CPFs bloqueados, todos. Porque, imagina, a renda, o camarada ganha R$100, aí tem um imposto lá de 27,5%. Um exemplo só, tá? Não que seja. É muito alto. Sim. Então, muita gente vive na informalidade. Imagina cobrar imposto dessas pessoas, que loucura que seria. Porque Acho que trava controle mesmo. eles têm, gente. Por mais que, eu não sou fiscalizado, eu deixo ali eu não emito uma nota fiscal e tal. Mas, assim, eles estão sabendo. Porque tudo tem uma entrada ali na sua conta corrente. Agora, Pix, né? Então, pô, eles fizeram o Pix, o Banco Central fez justamente para isso. Então, eles estão de olho em tudo, assim. Mas é só a questão seletiva. O que vale mais a pena para mim? Então, a Receita Federal, ela é um dos órgãos, assim, mundiais, né? Muito mais, assim, que funciona. A funcionalidade da Receita é extremamente homenageada em outros países, porque é difícil ter um controle que nem nós temos aqui. E uma das poucas coisas no Brasil que funciona é a Receita Federal. E funciona. E de uns funciona. anos para cá vem funcionando bem Vem melhor. funcionando mais, porque o vez cruzamento ali mais. de dados cada dia está mais perfeito, né? Sim. Então... Bom, mas vamos iniciar o nosso podcast aqui, falando como que é hoje o sistema. Já Prazer, viram que é um Pamela. caos, né? A gente já iniciou aqui no caos. A gente tem muita informação, tem muitos dados. A Receita Federal, que é ali o ente federativo, ela pega muitos dados, ela não fiscaliza todos, a gente sabe disso. Mas a gente também não pode pagar para ver, como muitos brasileiros hoje fazem, né? Eu sempre fiz assim, pode ser que não dê mais certo. Então, vou jogar aqui na mesa, já que não é pergunta direta, eu vou jogar aqui na mesa para a gente entender, assim, como que vocês acham que é o sistema hoje do Brasil? Vocês acham que é simples? Para você que é contador, para mim que sou contadora, qual que é a visão que a gente tem, né, desse sistema para o pessoal entender também? Sistema tributário hoje. Primeiras damas, vamos lá. Ih, sobrou para... Eu fiz a pergunta, né? Eu fiz a Tranquilo. pergunta logo. Beleza. como que não morreu? Bom, o sistema tributário brasileiro, ele é um dos mais complexos, assim, do mundo, né? E a Thaís veio com dados, assim, um dado que é incontestável, que é a respeito da obrigação acessória, né? Obrigação acessória, que são aquelas obrigações tributárias que você tem que declarar ali mensalmente ou trimestralmente, enfim.
a gente gasta ali, a gente tem que ter uma equipe, né? Dependendo do tamanho da empresa, em que, pô... É custo. E é custo. A parte tributária, para a maioria das empresas, fiscal é o quê? Custo. Sempre, né? Então, quando a gente fala de realmente estar despendendo aí de muito dinheiro para as obrigações tributárias, a gente já vê que é algo complexo, porque tudo tem um regime. Para você fazer a escrituração, tem um regime. Para você fazer a apuração de determinado tributo é de uma forma, a base de cálculo é do outro. E ICMS é uma loucura, que é portaria em cima de portaria, que todos os dias tem essa atualização, né? Se você é responsável, que nem eu era... dentro de empresa por 15 estados, por exemplo, você fica a parte da manhã inteira só se atualizando pela legislação. É portaria que entra em vigor, é portaria que sai. Então, assim, é super complexo. Porque não tem uma uniformidade, não tem uma segurança jurídica, né? Por isso que a gente fala de teses. Assim, teses é uma coisa brilhante, mas traz muita insegurança jurídica para muito contribuinte. Então, assim, é muita alíquota, é muita exceção para determinado segmento. E por que tem a essencialidade, né? A gente tem imposto de essencialidade. Pô, mas a energia elétrica é tributada a teto máximo, praticamente. Então, assim, o que é essa essencialidade? Então, é muito complexo. É por isso que tem muito profissional muito bem capacitado, né? Para fazer planejamento tributário, justamente por conta disso. Então, a gente vê aí que tem um mar de possibilidades. E planejamento tributário, gente, é dentro da legislação, tá? Por ser uma legislação complexa, é dentro da legislação. Porque muita gente fala, é porque não quer pagar menos imposto. Sim, porque dentro da legislação tem essa previsão para você pagar menos imposto. E de então, forma exatamente. técnica, né? Isso chama elisão fiscal. Elisão fiscal, isso mesmo. Evasão é você sonegar imposto. Que é você fingir que não recebeu e tudo bem. Forjar, né? Isso é sonegação, evasão. Que a Pamela falou, é elisão, é diferente. Elisão, exatamente. Doutora, você acha que o ICMS... Doutora não, gente, pô. Doutora, sim. Pamela Pulis, obrigada. Então, doutora, Obrigada. então, doutora Pamela Pulis. Obrigada. Você acha que o ICMS é o imposto mais complexo que existe hoje? É o imposto um dos mais complexos. Eu acredito que sim. Pela mudança e, assim... E não era para ser, né? Porque o ISS, ele muda de município para município e cada estado tem milhões de municípios. O ICMS, por estado. Exato. E o ICMS, por ser por estado, deveria ser menos complexo do que o ISS, verdade. por exemplo. Só que é uma mudança... Assim, é uma loucura. Só que eu acho que a base é muito maior, né? Então, a gente tá falando de De base contributiva. volume muito maior. Então, Sim. a briga é muito maior. E a gente vai ver também que dentro da reforma tributária, essa é uma das brigas para a reforma tributária, também não está indo para frente, né? Porque hoje cada estado tem a sua alíquota, tem a sua forma de pensar. E aí, cabe, então, a minha empresa sair daqui de São Paulo e ir para um lugar que seja mais vantajoso, né? Então, essa é a briga hoje. Exato. Já que São Paulo é um polo hoje que consegue ter mais vendas, ter mais ali contribuintes ativos, então faz sentido eu ir para lá, faço o meu produto lá, faço tudo que eu tenho que fazer lá e trago para São Paulo para vender. E aí São Paulo arrecada o que o meu estado não... Então essa é uma das discussões que a gente vai ver aqui sobre a reforma tributária. Exato. Né? E é por isso que tem muitos estados que já estão onerando a alíquota, né? O que é onerar? É você aumentar a alíquota. Então, por exemplo, o estado ali de São Paulo, que hoje a gente tem uma alíquota de 18, já está querendo ir para 19,5. Então, para o ano já de 2024, vão ter esse aumento significativo de algumas alíquotas. E corrija-me se eu estiver errado, 18 era a maior, né? De todas. Isso, a interna. É isso. Então, a gente tem um longo caminho, a gente sabe, com a reforma tributária, mas a gente sabe também que o nosso sistema hoje, ele é muito complexo. A primeira pergunta, acho que é a segunda já, né? Que eu jogo na mesa. Vocês acham que a reforma vai conseguir passar, gente? Sei lá, é o que eu tô vendo nos grupos aí. Tem gente falando que o contador acabou, que todo mundo acabou, porque a reforma já foi aprovada. Caos, esquece imposto de renda, esquece. Né? O pessoal tá militando nos grupos e eu fico, eu vejo um cenário tão distante para isso. Alguns anos atrás, a reforma é algo que era inimaginável, né? Que era muito difícil de acontecer e hoje já se torna meio que realidade. Já está
formatado. Claro que teve muitas mudanças no texto, e eu acredito que vai ter muito mais ainda, mas está caminhando. Está caminhando e está se formando uma reforma. Exato, tem uma estrutura já, né? É importante isso. Já tem algumas partes pré-moldadas, assim, que dificilmente vai alterar. O quê? O quê, por exemplo? A questão da distribuição ali, a gente já sabe que vai ter um imposto que vai ser ISS e ICMS. Outro que vai ser CS e R. Tá. Entendeu? Então, assim, que a proposta da reforma é exatamente essa, né? Unificar e ter menos impostos para a gente ter que administrar tudo isso. Então, resumindo pra galera, você é uma pacificadora aqui, tá? Dos termos que a gente usa, às vezes, muito técnico e as pessoas não entendem. Sim. Então, a reforma tributária Hoje, o nosso sistema tributário é meio caótico, existem diversos tributos que vencem em diversas datas e tem diversas bases. Então, a proposta da reforma tributária está focando em 5 tributos: PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI. Então, a gente está focando nesses 5 tributos. Então, a tendência é tirar os 5 e transformar em 2. Né? 3, na verdade. Porque o IPI, eles estão colocando como se eles fizessem parte do CS e do IR, mas, na verdade, é o terceiro, que é o imposto de essencialidade. Então eu já nem tinha visto essa do parte. IPI. Então, transformar em 3. Nos outros países, Europa e Estados Unidos, a gente tem um só, que é o IVA. Não sei se eu estou falando bobagem aí ou não. E aí a tendência é transformar tudo isso em menos coisas, em uma data só, base única. Pegar 5, transformar em 3 e simplificar. Essa é a ideia, né? Aí, o grande problema hoje, que a gente acabou de discutir, é os estados têm uma briga gigantesca entre estados com relação ao ICMS, municípios em relação ao ISS e a federação. Todo mundo quer arrecadar um pouco mais, mas o governo quer o quê? Manter na frente da população, né? Quer manter a mesma alíquota. Então, É algo assim que na proposta, nas PECs, também no texto que foi aprovado, fala que a alíquota vai ser definida por lei complementar. Isso. Então, de certa forma, é algo incerto, né? Uhum. Porque é bom ou é ruim? Depende muito, a gente não tem nem alíquota para isso. Verdade. Mas a alíquota, normalmente, ela é sempre definida por lei complementar mesmo, justamente por essa modulação, né? Então, eles falam que até, se não me engano, 2026, de 2026 para 2027, vai ter 50% da alíquota, e daí um ano vai regular, para realmente colocar. Na verdade, é aquela coisa, né? Vamos sentir, vamos ter um parâmetro do que está acontecendo, porque é uma incerteza aí muito louca pra gente, né? Porque, assim, no meu pensamento, a alíquota ela vai variar de acordo com o que o governo gasta. Do jeito... Bom, sem falar de política, senão todo mundo vai embora. Né? Mas, assim... O que eu preciso cobrir? Da forma de governar. Se está gastando mais, e eu tinha pensado em 5, então, quanto que eu preciso para cobrir? Preciso de 8. Então vai ser 8. Tudo bem. Né? Vai ser basicamente isso. Eu entendo que vai ser isso. E se antes a gente tinha uma carga tributária avaliada em, sei lá, em 25%, eu acredito que vai chegar uns 28% aí tranquilamente, só que redistribuídos de algumas formas em que não era. Né? Agora a gente com o ICMS aí, com o ICMS e com o ISS, a gente vai ver que vão ter segmentos que vão ter uma redução na base de cálculo. Então, são vários segmentos que vai ter progressivamente, né? 60%, 30%, e vão ter isenções também. Nós já temos alguns programas, né, de isenção hoje de alíquota. Porém, eles estão, para diminuir essa insegurança jurídica, né, de o que realmente é essencial do que não é, eles já listaram, tá? Então, a gente já tem um rol de segmentos em que vão estar em 60%, em 30% e de isenções. E quando a gente fala de segmentos, é realmente de áreas de negócios, né? Transporte, construção civil e assim... Saúde, por diante, né? Educação, Saúde. Medicamentos e transporte coletivo. Eu acredito que tenha mais. Tem um rol enorme. Mas eu anotei esses 3 aqui. Que é o que importa, né? Vão ter uma tributação diferenciada. Vai ter uma tributação. Ter benefícios, né? Isso. Então, assim, ótimo. A gente já tem isso através de muitas portarias, né? Principalmente a área de agronegócio.
Então, a gente já tem aí leis que realmente tem a redução de base, tem a isenção, só que agora com a reforma, que o objetivo é reduzir a insegurança jurídica, é realmente trazer esses segmentos para que eles tenham uma redução tributária. Então, alguns objetivos aqui, né? Vamos falar da reforma, alta complexibilidade. Então já é visto que o nosso sistema atual de tributação é complexo. Então, vamos reduzir isso, essa complexibilidade? Então, esse é um dos objetivos. E aí nós temos a questão de guerra fiscal, que é muito do ICMS e do ISS, né? Que, por ser o fato gerador muito semelhante, né? De prestação de serviço e tudo mais, tem um ente arrecadatório diferente. Então, precisa inibir um pouco dessa guerra fiscal não só entre os próprios entes, mas entre os estados, que a gente vê muito, né? A gente viu agora o DIFAL, né? Então, entre um estado pobre, porque nós temos, né, a consideração de estados pobres e estados ricos, que são os ricos são os que têm uma tributação e contribuição maior dentro desses estados. Então, eles são considerados como ricos. Então, a manutenção da carga tributária, né? Eu coloquei aqui como a insegurança jurídica, a gente já falou um pouco, e a neutralidade fiscal, né? Que é a forma de realizar a atividade econômica de fato. Então, tem alguns aspectos bem interessantes aí. Só abrindo um pouquinho, gente, guerra fiscal entre os estados seria com um estado quer arrecadar mais que o outro. O DIFAL é a diferença de alíquota entre um estado. Por exemplo, se um estado arrecada 18 e o meu arrecada 16, eu tenho que pagar essa diferença daqui para lá, tá? Só fazendo essa... E Perfeito. vive uma guerra louca, né? Imagina. Eu queria colocar aqui para a gente... a gente tem muitos pontos de preocupação, né? No planejamento tributário, na reforma tributária e tudo mais. Mas o que vocês veem, assim, como um ponto, tipo, meu Deus, essa reforma... O que me preocupa em relação à reforma? Não tem nada, tipo, não sendo tributado. Isso me preocupa. Zero. Eu, assim, em Eu resumo... queria algo que fosse zero. Não tem? Tem isenções. Não, tipo, zero. Não vai ter isenção pra... Filantropia. Ah, tá. Que droga. Não vai ter, tipo, Porque zero tem- pra contabilidade? Será? Vai ter para sim. advogado Tem que uma falar com o redução, tio hein? Lula, né? 30%, hein, para os advogados. Obrigada. Cadê o CRC? Obrigada. Alô, CRC? Vamos colocar lá na, Ó, bem, na inclusive, descrição né, do já vídeo. deixar aqui um convite que vocês querem falar com o Fante da subseção. Senhor Vai ser Fante, muito legal, Fante, você vai vir para cá. por favor, já tem A uma gente- cadeira ó, reservada Eles são aqui. super legais, só por isso que eu tô aqui, tá? Manda, fica, a gente tá te Bom, cortando. Manda. pois é. Não, vocês querem falar? Não Fala, fala, né? não fala. Bom, em resumo, tentando organizar um pouco da bagunça que é o nosso sistema tributário, é separado em 3 âmbitos: âmbito municipal, estadual e federal. Os principais: o municipal é o ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Também IPTU, que é da prefeitura. Se eu esquecer algum, tudo bem, depois eu coloco nos comentários, né? Mas Põe na edição, né? põe na edição, mas os principais. Então, prefeitura, ISS e IPTU. Estado, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Basicamente, você que vende alguma coisa, você paga ICMS. É isso. E o Estado também tem o ITCMD, que é o Imposto sobre Doações. E Receita Federal. Federal PIS, COFINS, IRPJ, Contribuição Social, o IPI, que é sobre indústria, e mais alguns. Então, esses são os principais. A ideia da reforma é simplificar tudo isso. E para o ISS, que é da prefeitura, e o ICMS, que é do Estado, vai ser criado o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, esse IBS vai ser a gestão da prefeitura e do Estado. Eles que vão controlar isso. E para o PIS e COFINS e para o IPI, que é de âmbito federal, vai ser criado o CBS, que é as Contribuições sobre Bens e Serviços. Eu acredito que o principal ponto disso, que tem muito se falado, quando se tem o ICMS, na proposta da reforma tributária, tem um sistema, uma cadeia de compensações. Então, como a indústria, por exemplo, como é uma cadeia bem longa, cada participante dessa cadeia se acredita do anterior. Sim. E isso cria, de certa forma, desonerando um pouco cada participante da cadeia. Porém, nos serviços, que é o nosso caso, de contabilidade e advocacia,
onde não tem uma cadeia tão longa, entende-se que nós seremos mais tributados. Exatamente. Então, será uma carga tributária maior. E se aumentar a carga tributária, falaram que não, né? Mas se aumentar ou diminuir para alguns, alguém vai ter que pagar isso. Será que vai ser o setor de serviços mesmo? Vai ser contabilidade? Vai ser advocacia? Eu vi num podcast hoje até a questão de empresas de vigilância, por exemplo. Se aumentar a carga tributária para vigilância, é consequência que a empresa de vigilância vai aumentar o seu preço para poder manter sua margem. É normal. Sim. E pensamos em condomínios. Então, uma empresa de vigilância faz ali a prestação de serviço para aquele condomínio X. Tem uma nota de 50 mil reais. Se aumentar o imposto, vai cobrar 70 mil. Quem vai pagar essa conta? Vai ser os condôminos. Sim. Então, será que realmente vai refletir dessa forma? Como que vocês acham? Cara, eu acho que quem vai pagar no final vai ser o consumidor. Isso é fato. Não tem como. As empresas elas vão repassar um percentual muito maior para os consumidores. E aí vai acabar que o imposto sobre o consumo vai aumentar muito mais. Dos países europeus, a gente tem essa diferença do imposto sobre o consumo, né? Não é da forma como é aqui no Brasil, é muito mais simplificado. Então, eu acho que a conta vai ficar mais cara, a construção civil vai sofrer bastante, que é um setor de muito serviço. Então, pensa no efeito escada que isso vai acontecer, né? Escadinha, porque você precifica mais caro, você vende mais caro, você não recupera tanto e isso vai refletir quem quer comprar o imóvel. Acabou. Então, acho que o consumidor que vai pagar no final mesmo. Eu acredito que uma das áreas que mais vai sofrer vai ser a área de prestação de serviço. De fato, assim, vai ser muito mais onerada e que a gente vê em grandes assim, países, né, países de primeiro mundo, que o que eles focam não é o consumo, sim, e sim a renda. Exato. E quando a gente fala aqui de tributar, de centralização de riqueza e de tributar ricos, mas assim, a gente não está falando ricos de classe média, ricos de quem tem R$1 milhão, não. A gente está falando de super ricos, que é menos de 0,5% ali do PIB vai todo para esses caras, sabe? Será que tá na tabela? O que é um super rico, né? É um super rico, cara... É acima de 100 milhões? 1 bi. Não, eu acho que é bilhões. É os caras que eles têm a riqueza acumulada ali. Então, exatamente isso. Quando a gente fala, daí vem um monte de gente falar, mas quer tributar quem é rico. Você não tem que se preocupar, porque as pessoas que elas são super ricas e que elas vão ser super tributadas, é aqueles caras que têm uma concentração de riqueza muito alta. Mas você não acha que isso seria também um efeito escada? Porque se o cara é rico, ele provavelmente empreende. E se ele empreende, ele vai tirar menos dinheiro da empresa dele. Ou vai tirar um dinheiro para pagar um imposto maior ali. Então, ele precisa precificar melhor na empresa dele, aumentar os impostos da empresa dele para poder ter um lucro maior e, assim, continuar tendo o mesmo grau de renda. Não, tudo bem. Mas esses caras que eles são super ricos, assim, bilionários, eles têm uma estrutura para fazer isso. Entendeu? A gente não está falando de um empresário que tem um faturamento de, sei lá, 1 milhão por ano. Entendeu? Que qualquer tipo de receita, qualquer tipo de aumento de impostos ali vai afetar a folha de pagamento do cara. A gente não está falando dessas pessoas, né? Então, eu vejo que é bem nessa linha mesmo, assim. É complexo, né? De entender, porque até o próprio governo na reforma está com uma dificuldade de entender o quanto se paga de imposto por conta desse efeito escada. Porque é tão compensatório, áreas com áreas, que o imposto com impostos, né? Que ele não consegue identificar assim, os percentuais mesmo. Ó, quanto você paga? Então, eu vou aumentar ou não vou aumentar? Porque não sabe quanto se paga, né? E assim, eu vejo que tem muitos governantes aí, pessoas que estão à frente da reforma tributária, que eles não querem dar o braço a torcer que o serviço vai ser o mais prejudicado. E vai ser. Entendeu? Principalmente para a construção civil, a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão do aquecimento de mercado e tudo mais, mas vai impactar. Então, assim, o planejamento tributário, principalmente para a construção, vai precisar muito.
Porque quando realmente for implementada aí a reforma, começar a ficar vigente, vai ter que ter um equilíbrio muito grande, porque vai ser unificado a questão do ISS com o ICMS. Então, sim, Fê, respondendo a sua pergunta, eu acho que a parte de serviços é a que mais vai ser onerada na reforma. Muito bom. Acabou já as perguntas, já virou um chapéu. Eu vou Ótimo. fazer um barquinho. Acabou. Gente, obrigada. Obrigada. E a doutora comentou do impacto na construção civil. E hoje saiu uma notícia que o veto do nosso presidente foi derrubado por a questão da desoneração da folha de pagamento. Para você que não sabe o que é a desoneração, ela foi instituída pela Lei 12.546. Então, para ir para 18 setores, mais ou menos, e a construção civil é um deles, a desoneração é um cálculo. Então, por exemplo, em vez da empresa pagar o imposto chamado INSS patronal, que é 20% sobre o total da remuneração, de forma prática, né? Então, se você tem uma folha de pagamento de R$100 mil, R$20 mil, que é 20%, você teria que pagar a mais. Então, para a construção civil, que tem muita mão de obra, nossa, as folhas são gigantes, né? Sim. A gente vê no escritório isso. Então, ao invés de você pagar 20% sobre a remuneração, você pagaria 4,5% sobre a sua receita bruta. Será que compensa? Para a construção civil, tem que fazer conta, mas na maioria dos casos, sim. Então, com essa derrubada do veto do presidente, é um grande ganho, né? Porque seria extinta a desoneração e agora, mantendo ela, com certeza vai manter muitos empregos. Não só na construção civil, mas para os outros setores também. Com certeza. Né? E é exatamente isso, né? Um governo que é né? O PT é um governo de trabalhador, realmente colocando essa pauta, né? De tirar uma desoneração que, consequentemente, perdendo 20% ali de um benefício, cortes seriam feitos de folha de pagamento. Isso é fato. Então, assim, esse veto foi o melhor, assim, pra gente que é tributarista, para os nossos clientes, porque os clientes satisfeitos, né, consequentemente, eles vão estar satisfeitos com a gente também. Então, esse veto caiu num ótimo momento. Eu acho que foi uma questão populista, né? Ainda assim. Tô olhando meu barquinho, Thaís? Entrando... Pronto, pode falar, desculpa. somos nós no Brasil, né? No barquinho. Aqui, ó, Não, então bota na água aqui, ó, afundando. Bom, Eu acho que foi mais uma questão populista do presidente mesmo, eu acho. porque o Lula sempre foi visto como ajudar a parte mais pobre do país. Sim. Mas, de certa forma, tirando a desoneração, ia afetar muito isso, né? Ele precisa ser bem visto pelos empresários e ele precisa conquistar uma classe que não votou nele. Né? Então, eu vejo isso como uma questão política bem forte do que eu pensei na arrecadação, eu pensei em arrumar toda essa conta negativa que está vindo aí por um gasto maior do governo, mas os deputados vetaram, entendeu? Não, é perfeito. Porque ele... mais ou menos complexo, isso. né? Isso É foi... é imaginação, gente, não sei, né? Não, e faz muito sentido, porque isso é exatamente a pressão em que ele teve de Ministério da Economia e de um monte de parlamentares falando, olha, essa desoneração, tirando essa desoneração, a gente vai aumentar muito a arrecadação. Então, a gente vai conseguir suprir muitos buracos ali da questão arrecadatória. Então, ele falou, eu acabei de dar 20 milhões para vocês e vocês recusaram. Só que eu não sou tem um como. cara. Como a gente está falando agora de um parlamento ali completamente de direita, em que a maioria da classe é empresária, óbvio que eles iam derrubar isso, porque quem é afetado é a parte empresária. Tá bom. Acho Imposto que é chato, a política questão, é pior. A gente todos os dias escuta, imposto é chato, nossa, que saco, não gosto, não vou pagar Mas isso. é necessário, é igual a economia, não tem como. Mas a grande questão que eu vejo, o problema não é aumentar. Vai aumentar 15%, vai aumentar 20%. É que, de certa forma, a população não vê um retorno daquilo que está sendo gasto. Não só a população, mas as empresas em geral. Tá, eu vou pagar mais. Ok, mas eu vou pagar mais por quê? Para onde que está indo esse dinheiro? Se você é contador, tá nesse grau já, ó. Nesse grau. Isso aqui é terapêutico, viu? Brincadeira, foi. Mas você tem total razão, cara. Eu acho que... Isso aí.
Eu acho que é muito isso mesmo, assim. Mas vamos parar de falar um pouquinho da reforma tributária e pensar um pouco no planejamento tributário. Porque, assim, a reforma eu acho que vai partir de 2026 para frente, até 2070, né? Com a extinção da Zona Franca de Manaus. Estaremos aqui? Só Deus é quem que sabe. sim, eu boa. com 18 anos ainda. Pô. Acordou, né? Então, só Deus é quem sabe mesmo, aí ele todas as coisas. Mas falando sobre planejamento tributário para 2024, o que a gente pode considerar? A desoneração voltou, ótimo, temos uma opção para os nossos clientes. E agora? Eu acho que a questão dos planejamentos não é nem tanto pensar na reforma, porque a reforma, por mais que seja algo real já, que vai acontecer, não vai ser para ano que vem. Acho que aparece muito na mídia também, né? É muito na mídia, mas não adianta a gente fazer o nosso planejamento pensando nisso. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje, né? E para fazer o planejamento, acho que o básico é ver o cenário do país, para onde está caminhando. Qual o seu setor, né? O setor e também do modelo de negócio. Vai muito do empresário. Pô, esse ano eu quero ficar tranquilo, porque eu vejo que o país está se recuperando, tal área está indo bem, eu prefiro ficar de boa. Ou não, tem o empresário que é mais para frente, fala, não, eu vou investir porque eu acho que agora é uma oportunidade. Depende disso também. O planejamento é bem complexo. Lá no escritório nós fazemos esse trabalho. É muito importante o acompanhamento do advogado, que a doutora está aqui com a gente, para ver também a parte da legislação, não é só os cálculos, né? Tem que saber o que pode, o que não pode, justamente para não cometer a besteira de deixar de pagar alguma coisa. O planejamento, igual a gente falou antes, é algo feito dentro da lei. Então, não é que você vai pagar menos que está errado, não. É algo feito dentro da lei. Isso é o mais importante. Boa. É exatamente isso. E colocando aí uma projeção para 2024, a gente tem vários pontos assim que dá para ver no planejamento, que é o enquadramento dos regimes, aproveitar as questões aí de benefício do governo para parcelamentos de dívidas, tanto os débitos quanto os dívida ativa. Então, fazer essa reestruturação é muito importante. Tem muitas leis ainda que não estão regulamentadas, mas a gente está esperando agora para janeiro, tanto da Receita Federal quanto do Acordo Paulista, que já existe essa lei, mas ela ainda não está regulamentada. Então, assim que ela for regulamentada, a gente consegue colocar todos os débitos, ali, por exemplo, de São Paulo, do ICMS, para as empresas que estão com muitos débitos, a gente consegue fazer um parcelamento aí bem interessante. A gente já tem aí uma portaria, né? Já está regulamentada a lei em relação à PGFN, então os débitos aí inscritos em dívida ativa, inclusive do Simples Nacional, você também já consegue. Então, todas essas oportunidades do planejamento a gente tem que ver para o nosso cliente para ele iniciar o ano ali bem. E, principalmente, também a questão do regime tributário, né? Desenquadramento do Simples Nacional aqui. Por que foi desenquadrado? Hoje eu peguei um caso prático que foi desenquadrado do Simples Nacional porque ele estava com uma dívida de 2021 no TEF. Então, assim, mas aí o que eu faço? Eu já tiro a minha empresa do Simples Nacional e já enquadro em outro regime? Não, né? A gente precisa exatamente... o intuito do planejamento tributário é saber... Eu já vou mudar de regime? Não. Eu só vou quitar a minha dívida, vou entrar com um processo administrativo e vou me manter no Simples Nacional? Não, realmente já estou ultrapassando, vou para um presumido, vou para um real. Em questões de crédito, o real ele faz muito mais sentido, né? Então, vamos fazer esse planejamento de determinados segmentos. Então, tem muita coisa legal aí para ver. Eu adoro o planejamento tributário, né? Então, para mim, abrilhanta os olhos. É uma arte. Tem uma coisa que é boa do governo querer arrecadar, é que ele vai fazer mais programas, né? De parcelamento. Sociedade é isso, né? Não, é porque eu já te conheço tanto que eu sei que você vai mudar de assunto. Não, eu ia falar dentro do Simples Nacional mesmo. Que a doutora Pamela comentou. Que hoje no Simples Nacional, se você tem dívidas de 6 em 6 meses, a Receita Federal faz um pente fino. E se você tiver dívida, você vai ser convidado a se retirar do Simples. É tipo da escola, sabe? Eu vou falar que eu fui convidada 2 vezes para me retirar de escola. Você vai ser convidado a se retirar. Tipo Simples. Você foi boa aluna, é não? Eu? Você foi aluna do fundão, né?
Sempre fui do fundão, nunca fui boa aluna, mas nunca repeti. Sempre fiz o O básico, bem básico. feito. A O média. feijão com arroz. Ó, você que tá no fundão, você tem saída. Né? Aí esse plano do governo de mais arrecadação pode respingar até no Simples, acredito eu. Se essa conferência é feita de 6 em 6 meses, pode ser que isso diminua para mês em mês. Então, se você tiver dívida, você não pode ficar no Simples. Já pensou? Pô, eu tava olhando o lado positivo, não tinha pensado nisso. Tava olhando do lado positivo de lançar mais programas de parcelamento, tirando dívida, tirando juros e multa, parcelando mais. E aí você apontou uma coisa muito interessante. Pode também reduzir essa análise do Simples, né? Tirando as empresas ali que ficam o ano inteiro sem pagar, parcela, Exatamente. entra no Simples de novo, o ano inteiro, parcela. A Então, cada muito 3 bom você meses. falar disso, porque é exatamente esse caso prático que eu peguei hoje, né? Porque o advogado ele já queria entrar com mandado de segurança para tipo, mas por que estão desenquadrando o meu cliente? Cara, preciso estudar o Simples Nacional, preciso estudar a lei. Por que está desenquadrando? Porque tem dívida, né? Então, mas já está começando a cobrar DCTF do cara desde fevereiro, a dívida é de 2021. Ok, gente, vai lá, aqui tá a dívida. Daí, se realmente não, você tiver ainda com sendo desenquadrado, daí você entra com uma medida administrativa e, em último recurso, um mandado de segurança. Não tem como a gente sair aí fazendo esses planejamentos à torta e à direita, entendeu? E algo assim muito interessante, por isso que é tão importante o acompanhamento do contador, do advogado próximo, porque a partir de determinado tempo, quando você está no Simples Nacional, você tem uma dívida, passa ali, por exemplo, 12 meses, os tributos eles são desmembrados. Então, você tem uma guia DAS, que é uma guia unificada. E dentro dessa guia estão os impostos federais, estaduais e municipais. Então, chega uma hora que a Receita Federal ela falou, cansei de você, o que você me deve é X. Tá? Os outros X você vai lá na prefeitura e os outros você vai no estado. Aí, para o cliente, por exemplo, se passar muito tempo, quando for resolver isso, é um baita problema. Porque você não vai fazer só um parcelamento na Receita. Você tem que fazer 3. E cada ente tem uma condição de parcelamento diferente. Geralmente a prefeitura é sem massagem. Você vai na Receita, parcela. Oi, Receita, tudo bem? Não, comigo tudo bem. Agora você tem que ver os outros amigos aí. Aí vai no Exatamente. estado. Fora as multas, que daí já era das obrigações acessórias, Pois é. que no Simples às vezes não precisaria entregar e tudo mais. É um bolo louco, gente. É uma loucura. É por isso da reforma tributária, tentando simplificar tudo isso, porque, querendo ou não, a gente está falando do Simples, né? Todos os impostos numa guia só, DAS. E aí, tem um dado momento, desmembra. Então, se tem uma reforma tributária onde tem ali só tais impostos, você deve tais impostos e acabou, né? Também tem essa questão que vai ser aí simplificada lá em 2070. Tem um prazo tem um prazo que ele vai crescendo, né? E a última data são 50 anos para isso se tornar realidade. É isso. E sem falar que o quê? Um ponto muito importante. O Brasil, ele tem um problema chamado longo prazo, né? Porque tudo que é longo prazo pode não existir. Aqui no Brasil é assim. Então, se você está planejando hoje uma coisa para longo prazo, se fosse você, eu nem colocaria na agenda, no caso. Porque vai Pois demorar. é. Pode não acontecer. Fazer umas contabilidades em 2078, Thaís. Eu espero não estar fazendo mais. Amém. Amém. Mas eu tenho uma pergunta. Vocês acham que com a reforma tributária, tudo isso vai ficar mais simples ou não? Diante do que tem hoje, né, galera? A gente está falando de uma coisa que não foi votada, é um projeto, não existe ainda, a gente está falando de suposições, a nossa opinião diante de tudo isso. O que vocês acham? Que, da forma como está hoje o projeto, vai ser mais simples ou não? Já voltamos para a reforma tributária. Eu acredito que se realmente bem feito, sim. A proposta da reforma, gente, é brilhante, tá? É brilhante. A reforma tributária, como eles escreveram, como realmente a atual para ser feito... ou a primeira lá? Não, aqui que a gente vai. É muito, assim, eu acredito que é muito bonita. Não entendi. A atual ou a que foi a primeira lá? A última mudança. A última, A última mudança. agora, tá. Uhum. Então, assim, é brilhante. Só que a gente tem muitos problemas para colocar em prática. Então, é isso que vai dar muita cabeçada. Então, o que a reforma tributária quer? Parar com esse tanto de processo que tem, essa litigiosidade que tem. Não vai parar, vai ter muito mais coisas. Então, é isso.
Eu Tem concordo muito. com você, Pamela. No Então, assim, papel é tudo bonito. Não tá muito bonito? O papel aceita tudo, né? Nossa, o papel tá lindo, gente. Eu olho pra eu e falo, cara, vai ser muito bom. Também depende da forma que vai ser implantado isso. Pra mim esse é o Tem o ponto. cronograma que vai ser implantado uma coisa de cada Sim. vez, uma alíquota aqui, uma ali, mas como que isso vai ser ao geral, né? Tem um acompanhamento. Depende muito disso. Como que vai ser as obrigações acessórias? Será que serão mantidas as mesmas que a gente tem hoje? Ou serão adaptadas? Como que vai funcionar? Para o contador tem sido mais difícil cada vez, né, Fê? Porque O não SPED tira, mesmo, né? o SPED é 2013. Começou ECD, CF. Então, esse vai ser um ponto, né? A gente vai ter novas obrigações acessórias, será? Eu vou no Pois banheiro, é. hein, gente? Dá licença. Não sei. Eu acredito que serão adaptadas. Porque, nossa, se a gente parar pra pensar, a gente fica muito tempo entregando a obrigação acessória, né? Mas, querendo ou não, é o jeito ali do fisco cruzar tudo. O que mais estava me preocupando, Fê, com a reforma, era os nossos créditos. Como que a gente ia compensar isso? Sendo que eu tinha créditos de ICMS, e agora a gente vai ter um imposto que é ICMS e ISS. Então, essa foi dos pontos assim que mais me preocupou da reforma, na verdade. Mas já apareceu aí alguns textos em que estão deixando a gente um pouco mais aliviado, né? Em que a gente vai ter, para compensar, estando vigente em 2026, a gente vai ter aí 5, 6 anos para compensar os impostos de ICMS até 2032. Daí que é o ponto que vai ser, não vai ter mais ICMS, não vai ter mais ISS, que vai ser o imposto único. É muito importante que seja deixada essa janela aberta, né? Para que a gente possa compensar. Não só ICMS, como ISS também. Agora, fala que o ISS é a tese filho do ICMS, que é a exclusão do ISS. É a tese filhote. É a tese filhote. E, nossa, tem bilhões, assim, para ser compensados, né? Exato. E o ICMS, né, é a tese que a gente fala que é a tese do momento, né? Realmente é a tese, assim, do século, exatamente. Para quem não sabe o que são essas teses, basicamente é assim. Como que funciona a apuração dos impostos hoje? Eu vou falar do ISS e para o ICMS é a mesma coisa. Então, é emitida uma nota fiscal de serviço de R$10.000, um exemplo. Nessa nota de R$10.000 tem o ISS de 5%, vamos supor que seja em São Paulo. E para calcular os impostos dessa nota, a base de cálculo dos impostos tem que ser o valor da nota integral. Então, seria os R$10.000. Então, hoje, os contribuintes pagam os impostos sobre o valor integral. A tese, basicamente, é que na apuração dos impostos, a base de cálculo do imposto tem que ser o valor da nota, que é os R$10.000, menos o ISS, que é os 5%. Eu não vou fazer conta, que eu sou contador, não sou matemático, não. Mas Tirar ali e excluir, né? O quanto der é a sua base. Então, este trabalho, que pode ser feito para todas as empresas de serviço, é quanto é a diferença do que foi pago nos últimos 5 anos, que é o período, né? Que a gente pode fazer isso. Esse valor é um crédito, que você pode se compensar para os anos futuros e, inclusive, ajuda muito na questão de caixa, de fluxo de caixa. Então, se você pago 20 mil de imposto todo mês, se for feito esse trabalho na sua empresa, você consegue se beneficiar disso. E não ter que pagar essa guia todo mês, justamente porque você já tem um crédito dos períodos anteriores. É isso aí, Fê. E a gente vê isso com muito otimismo, né? Essa tese do ISS. Justamente por ser uma tese filhote que puxa aí do ICMS. Essa semana foi aprovada do ICMS-CST, justamente porque eles vêm como o mesmo fato gerador e do ISS a mesma coisa. Então, apesar de não estar regulamentado ainda, eu vejo com muito otimismo e geraria um fôlego de caixa aí muito bom para as empresas. Eu sempre vejo essas pautas que demandam um pouco do judiciário como algo muito incerto, assim. Eu tenho uma certa Exatamente, a insegurança jurídica. A incredibilidade, né? Eu não tenho uma segurança para falar, por exemplo, para o meu cliente, olha, é isso. Pode ser que isso siga o caminho disso, que já foi aprovado. Então, na nossa cabeça, tendenciosamente, né? Se é o mesmo caminho ali, tendenciosamente vai. Mas não é. Né?
Mas se a gente parar para ver, quando a gente vai passar isso para o cliente, de qualquer forma, ele estaria recolhendo, né? Ele estaria ali tendo X de contribuição. Ele, quando ele sofre essa liminar, né? Ele ok, o governo foi lá e liberou. Olha, você pode se creditar disso. Como não tem uma decisão ainda, qual que é o certo, né? É esse cara continuar colocando ali aquela grana. Para se realmente essa liminar cair e tiver uma decisão desfavorável, ele só vai contribuir com juros. Para você, contador, constituir um passivo ali. Entendeu? Então, esse é o jeito certo. A gente sabe que muitas vezes não acontece. Não acontece. O cara já pega ali a paulada, já compensa tudo, oba-oba, já gasta. Porque esse é o cenário brasileiro. A economia, né, a estrutura aí dos empresários, infelizmente, no Brasil, é exatamente essa. Nossa, tô com um fôlego de caixa, consegui constituir aí um bom crédito, bora gastar, bora botar para frente. E essa não é o jeito certo. Então, assim, é realmente colocar numa conta ali judicial. Então, Judicial mesmo? Essa é a maneira correta. Você colocar ali a grana que você deixou de contribuir com essa inclusão, né, do ISS dentro da base de cálculo do PIS e COFINS e vivendo a vida, entendeu? Quando isso sair uma decisão, você já vai ter uma super grana ali. Você não tem um passivo, Você não né? vai ter, exatamente, você não vai ter um passivo. Mas a gente vê que isso não acontece, né? Você tem um contencioso que fala... né? Exato. Pô, legal. Eu tinha 2 perguntas. Vocês já responderam as 2 numa pergunta só. Ai, a gente Então- é demais, né? Então, eu vou fazer o meu barquinho aqui também. Eu fico demais. Você sabe fazer barquinho? Eu acho que não. E aí, gente, como Acho que vai que estar a sim. construção civil pro próximo ano, hein? Eu acredito que muito aquecida. Muito aquecida. Eu acho Ótimo, também. gostei, hein? Estamos dentro do mercado da construção civil e do mercado imobiliário também. Exato. Com um Uhum. governo Dois. que gosta, né? Do setor. Pois é. A desoneração, igual a gente falou agora há pouco, é muito importante que seja mantida, Sim. justamente para poder manter os empregos. Sem a mão de obra, a construção civil, ela tá fadada a fracasso, né? Né? Que é muita mão de obra ali. A gente tá falando de uma obra... A gente passa aqui em São Paulo, todo canto tem uma obra. No seu ápice, deve ter uns 300... Tem 200 coisas Mas, demais. funcionários, mas né? isso será que é uma visão, assim, nível Brasil? Ou só nesse polo que a gente tá aqui? Não, é nível Brasil. A evolução da construção civil? O andamento, assim, das obras, você disse? Isso, porque Eu acho que é tudo. é tudo, né? Acho que é Porque tudo. às vezes eu fico... Gente, a gente fica tão em São Paulo, tanto a gente tá Sim. num polo muito privilegiado de São Paulo. Então, às vezes eu fico... Será que esses prédios que estão subindo é no Brasil inteiro? Ou é só nessa visão privilegiada que a gente tem aqui, né? Tá sendo muito bizarro a quantidade de clientes de fora de São Paulo que tem procurado a gente. Santa Catarina, principalmente? Santa Catarina, Goiás, Curitiba. Rio de Janeiro. Balneário Camboriú é um dos que tá... Metro quadrado mais caro do Surgiu Brasil. surgiu uma consultoria lá em Balneário, semana passada. Pô, E lá a tá Thaís tá aquecidíssimo. pedindo pra ir. Não sei por que ela quer ir. Não sei também, sabe? Pedido indeferido. Olha, não vai, não. Ó, eu tô na dúvida porque apareceu em Santa Catarina e apareceu no Rio, né? Então, tendenciosamente. Eu acho E que aí, Santa Thaís? Catarina tem mais a ver comigo. Eu representaria muito melhor o jurídico da Cruz, entendeu? Olha só. E a Thaís pode ir pro Rio, porque eu não tenho interesse no Rio. Que isso, cara. O Rio é uma cidade maravilhosa, se você ver o olhar de cima. Tá, prefiro Santa Catarina. Tá diminuindo seu barquinho. Mas, Tá saindo um avião. Eu Rapaz, só sei fazer avião. Ai, tá bom. gente, eu não sei fazer nada. Ainda bem que eu só trouxe meu celular, que é isso que eu sei mexer mesmo. mas respondendo não a sua quero. pergunta, eu acredito que seja nível Brasil mesmo. Eu A gente acho. conversa muito com nossos clientes, Curitiba, até do Amazonas. Pô, dá- Tem ó, cliente Ô, legal, também. hein? a cliente do Eu quero ir pro Amazonas, Amazonas. nem te falei, a cliente do Amazonas, ela acabou de alugar aquele prédio dela pro INCRA. Olha só. Pô, INCRA. INCRA também entra no sistema S, hein, Thaís? Desculpa, gente, mas aqui é só pra... Não tem mão de obra lá, mas Não? ela já estamos pensando em recuperar os impostos que os clientes nem gastou ainda. Mas ela acabou de alugar pro INCRA. Então, tipo, olha o quão a construção civil e o setor imobiliário, ela tá muito quente. Muito quente. interessante. Também novas formas de investimento. Sim. De dinheiro que tá Então, vindo de é fora. isso que é o que eu vejo que realmente movimentar a economia é a questão disso, né? É investimento. Para o próximo ano, eu não sei se a questão de investimento vai estar tão aquecida assim, né? Porque as taxas de juros, elas estão muito elevadas, se você vê Ainda.
ainda antes da pandemia, né? Então, isso é o que deixa um pouco mais retraído o mercado. A gente teve uma perspectiva ali de crescimento no ano de 2023, desse ano, né? De mais ou menos 3% da construção civil. Só Já que a mudou gente... de ano, foi? É, 2023. Já tá em 2024? Não, é 2023, né? 23. Tá certo, então. A gente teve ali uma projeção de 3,5% da construção civil, só que a gente não conseguiu atingir. Então, a gente teve ali uma diminuição em relação a isso para o ano de 2023. Eu gostaria de ser muito otimista para 2024, que os investimentos realmente aconteçam, mas as taxas estão preocupantes ali de juros. Eu acompanhei uma palestra do seu Guedes, Paulo Guedes, É mesmo? nosso Fê? ex-ministro da Economia. Digo que o melhor Seu Guedes falou íntimo, né? é o seu Guedes. Uma pena que O Guedinho. não é mais. Não tão íntimo assim. Mas gostaria É, ser amigo do Guedes. tio Amigo Guedes tá do bom Guedes. demais, né? Tio Guedes tá bom demais. Vai, tio. E a projeção é que a gente tem essa queda de juros. Então, a gente está ainda em 2 dígitos, mas a ideia é que chegue em janeiro, fevereiro, ali em 9. Perfeito. Então, o índice de investimento melhora, isso é o que a gente realmente quer para a construção aí, né? E lembrando também que no próximo ano nós temos o quê? Eleição municipal. Então, o que isso significa, Pela né? tanto de obra que saiu Obras. esse ano, né? Não, e obras em cima de Asfaltaram obras até o condomínio. públicas. Pois é. Então, até ali, entre o primeiro e o segundo trimestre ali, a gente vai ter muita obra. Então, aquece o mercado, mesmo sendo obras públicas, né? Porque eles precisam mostrar até o segundo trimestre essas obras. Olha, vamos fazer tantas e tantas obras para no final do ano o eleitor ele já ter mais ou menos para onde ir. Olha, esse cara tá fazendo, tá asfaltando ali, tá construindo aqui. Então, muitos prédios serão construídos ainda, pelo que eu vi. Então, vai ter essa movimentação aí de obras. Grava no primeiro trimestre, faz no primeiro trimestre, grava no segundo e mostra lá no finalzinho, né? Para as campanhas, né? Eu acho que a minha análise do setor da construção civil o setor estava com muito estoque por conta da taxa de juros muito elevada. Então, essa taxa diminuindo, vai acontecer muito mais vendas. O governo ele foi muito positivo na questão do Minha Casa Minha Vida, aumentando a faixa, ótimo ponto, tá? É isso aumentando a renda. Então, foi muito assertivo nisso. Querendo ou não, foi assertivo ali na questão da desoneração. Os deputados deu uma salvada ali na situação do presidente, mas a desoneração continuando vai melhorar também o mercado para o próximo ano. E eu estou bem otimista. Queda da taxa de juros, ou seja, gente, taxa de juros indica diretamente financiamento. Então, você que vai financiar vai ter uma taxa de juros menor. E eu acho que para 2024 vai estar super mega aquecido, cara. Eu acho que vai estar muito bom para quem fazer o seu planejamento tributário e entender o mercado. Não tem mais essa de fazer errado, não tem mais essa de não declarar. É possível você ter uma empresa sólida, a gente tem muitos cases disso. Você ter uma empresa sólida, trabalhando, ganhando dinheiro, pagando imposto. É possível, você só precisa ter uma organização interna e uma organização, obviamente, contábil também, para pegar ali os créditos do banco com umas taxas bem assertivas. Né? Precisamos ter os nossos contadores aí, os nossos contadores de histórias. Parece que a gente vende, mas é porque é muito certo, né? Precisa disso. Para quem não conhece, o que seria o GERIC? Cara, o GERIC é resumindo, é uma análise do banco em cima do seu movimento contábil, mas você precisa ter um balancete, você precisa ter um balanço, para que você tenha um crédito financeiro com uma taxa muito menor. E isso é uma linha exclusiva para a construção civil? É exclusivo para a construção civil. Não tem GERIC para indústria, não tem GERIC para comércio, não. É para construção civil. Então, você precisa ter... A base é a contabilidade. Então, o primeiro documento é balanço. O segundo documento é balancete. Depois, você tem algumas projeções que o contador precisa preencher, que tira de dentro do balanço. Depois, vem as projeções de empresa também. Você, como empresário, precisa ter uma projeção para o próximo ano. Quais mercados, quanto você vai faturar, quanto você tem de intenção, quanto você tem de dívida. Isso já é balancete também, mas a base é a contabilidade. E é a melhor linha de crédito que tem para o setor. O que você falou foi perfeito.
Obrigada. É, Nossa, Thaís, parabéns. vai pagar a janta, Ele, aí ele sim. sabe sim. como conseguir a janta, né? É. Será? Ele É que já paga. tá acabando, viu, gente? Já tá acabando nosso tempo. A gente precisa puxar, ver quem que vai pagar essa conta hoje. É Pois ele que paga. tá Ele... chegando a hora. Mas é o que você falou, às vezes fazer errado pode parecer no Já tá curto... chegando a hora. Cadê o relógio? Tá. Ninguém viu. Aham. Ninguém viu. Eu vi. Ah, tá. Não podia, Olha, era segredo. No nosso canal tem mais de 5 mil seguidores, não vai... Não, 5 mil seguidores, não, visualizações. Olha, 5 Ninguém mil vai ver. seguidores. Só falar pro Vai seu chegar, Sérgio vai chegar, colocar vai essa chegar. mão aqui, ó. Vai chegar. Falando Tranquilo. nisso, gente, se inscreve no canal, Verdade, curte, cara. compartilha, dá like. Não E vai, é isso. não vai ganhar PLR, não vai, né? Só por isso, não vai. É, assim, tem que Gente, conversar direitinho. Eu preciso garantir meu panetone, pelo menos. Só terminando o raciocínio aqui, mas o que a Thaís falou faz muito sentido. Fazer errado no curto prazo pode parecer melhor, mas no longo prazo não é. Igual a Thaís falou, a base do GERIC é o balanço. Então, o que é olhado é a sua receita, seus custos, despesas. Logo, se você não paga imposto, como que você vai reconhecer sua receita? Você não tem receita. Logo, o seu balanço não é tão bom assim. Mas eu não peço nota dos meus fornecedores. Tá bom, seu balanço não aparece que você é um bom pagador. Pois é. Você tá pagando em dia? Ótimo, maravilha. É o que você precisa fazer quando você contrata alguém. Mas no seu balanço não aparece isso. Eu vejo A gente que tava não falando é... disso até, né? Essa semana, desse compliance, dessa governança, né? De você não ver da onde Advogado, compliance. Onde a gente não vê a Chique demonstração. demais. A gente não vê da onde que tá, né? Pô, como que eu vou saber que eu sou um bom pagador? Sim. E, pô, você precisa. Pelo menos faz por amostragem, né? É difícil, a gente sabe que fica vendo isso tudo, mas faz por amostragem. Eu acho que nem todas as pessoas são mal intencionadas, mas muitas são mal orientadas do que fazer e a forma correta do que fazer. Às vezes pagar 10 agora pode te parecer muito, mas com um contador que entenda ou um advogado que entenda do seu lado, ele vai te mostrar o caminho por completo. Que você paga 10 agora, mas o seu caminho vai ser muito melhor do que você não pagar agora e lá na frente você acabar pagando 20. É você tirar o benefício de algo que é obrigatório, né? Mas tudo bem, o imposto eu tenho que pagar. Do que eu posso me beneficiar disso? Então, eu vou lá demonstrar no meu balancete que eu sou um bom pagador. Tem a lei que você estava falando, que eu já até esqueci, mas sobre um bom pagador. Isso, né? dos bônus, é né? BAF. Do BAF, bônus de adimplência fiscal, que são aí benefícios também, né? Você consegue ter uma redução de 1% na CSLL, porque você é um bom pagador, você não tem parcelamento, você paga seus impostos em dia. Então, existe um benefício em ser certo também. Não é muito visto no mercado, porque é comum aquela prática de eu sempre fiz assim, né? Então, é isso. Bora fazer um resumo desse papo? Eu quero falar que vai ter um crescimento, tá projetado de 1,5% na construção civil. Então, espero que não tenha essa diminuição que nem teve, né, da projeção do ano passado para esse ano de 2023. Então, vejamos assim que está aquecido, né, o mercado. E, pô, a construção civil é um dos segmentos mais importantes que a gente tem também. Estou muito ansioso para o próximo ano, com boas perspectivas. E acredito que vai ser um bom ano, sim. E é isso. Não só na construção civil, mas com o mercado em geral também. Sim. E qual que é, então, a perspectiva aí da Cruz para 2024? Ah, segredo. Foguete não dá ré. Segredo. Foguete não dá ré. Aí quando tá dando errado, porra, dá ré sim, Dá calma ré, aí. acho que dá. O Musk Vai faz, ter alguma mudança na Cruz? Nós temos alguns planos. Esse ano foi muito importante para a Cruz como empresa, né, em questão de processos, pessoas, autoridade também, que é algo que se constrói. Nós demos um passo muito importante, que foi o primeiro curso da Cruz, já com alunos. Sucesso. Já temos alunos. Curso A Origem, hein, gente? Eu nem dormi na primeira aula. Pois é, e sendo muito bem ministrado pela Thaís sobre planejamento tributário, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, todos os assuntos envolvidos na construção civil e também no setor imobiliário. Sim. Então, isso foi muito importante. E para o próximo ano, temos planos, sim. E pretendemos divulgar parte disso, né, para a audiência. Para ajudar também, né, galera?
Não pode falar tudo, né, Pam? Não, gente, eles Tudo não... não pode. Ai, nossa, não vai ter um spoiler de Dona Cruz em 2024? Que chato. Acho que é importante dar um recado. Dá um recado pro cliente de vocês, então, gente. Dar um recado ó. para todo mundo. Estamos firmes e fortes. Ah, é? É isso. E ano que vem vai ser um ano muito abençoado, se Deus quiser. Amém. A minha visão do mercado é que o governo fez boas opções, que continue assim para a evolução da construção civil, que o mercado continue aquecido, como tem sido aí há alguns anos, e apesar das projeções negativas que vieram, apesar da taxa de juros, acho que tem uma correlação, vai melhorar agora. Então, acho que a tendência é muitas empresas adquiriram terreno, agora vão fazer a sua construção. Tivemos uma pandemia também nesse meio termo, né? Que a gente não pode esquecer. Eu acho que o mercado vai vir muito bem aquecido. Como segundo ponto, a análise da Dona Cruz. A gente está pronto para atender a sua empresa. E apesar de não saber tudo, a gente sabe onde procurar e conhece quem sabe também, né? Então, a Dona Cruz ela está mais sólida do que nunca. Vamos divulgar alguns planos, sim, com certeza, para ajudar vocês também, porque a gente acha essencial essa questão de planejamento para o próximo ano. Então, a gente vai divulgar a forma como a gente pensa, em alguns sentidos. Outros, a gente não divulga, não é porque não é segredo de Estado, não. É porque é uma ideia que precisa ser amadurecida internamente, então a gente acaba reservando um pouquinho mais, mas a gente vai demonstrar, assim, grande parte disso. E também, acho que a grande jogada é você mudar o plano no meio do caminho também. Exato, Né? exato. Se você tem um plano e chega em fevereiro, março, vai ser novas perspectivas, as coisas mudam muito rápido. Então, se a gente falar, vamos fazer tal coisa. Aí chega lá, pô, você não fez, hein? Você é mentiroso safado. Mas não, as coisas mudam muito rápido e a gente tem que se adaptar. A estabilidade não existe. E eu tenho um outro ponto sobre a reforma tributária, é que Nossa, pode ser tá que eu nessa ainda. falo pra caramba. A reforma tributária, esqueci de falar, gente, que a reforma tributária, ela pode ser também aprovada em partes. Então, ela vai ser aprovada uma parte, outra parte, outra parte. O que muda nisso no nosso planejamento também, né? Então, não adianta eu desenhar um plano agora em janeiro para dezembro, sendo que ali no meio do caminho aparecem outras coisas também. Né? Então, é isso. Beleza. Não, o objetivo desse bate-papo mesmo, de saber de crescimento, é porque os clientes gostam de saber a crescente, né? Tipo, eles estão com planos, daqui a pouco eles vão divulgar alguma coisa, como que tá, né? Se a Dona Cruz, porque a Dona Cruz já tá gigante, né? Então, é realmente saber para os próximos meses aí, para o próximo ano, o que vai ter. Amém. Acho que Mais uma podcast. coisa... Mais podcast, com certeza. Mas algo muito importante... Acabou. Uhul! Tá bom? Mas algo muito importante dentro do nosso escritório é o acompanhamento de cada cliente. Sim. Então, todo o início do ano, agora em janeiro, nós fazemos uma reunião justamente para falar sobre o planejamento tributário. Com os nossos clientes. Então, aquele 1 a 1, né? Então, não é algo que eu perfeito, legal. monto. Vou montar o planejamento do jeito que eu acho e mando para todo mundo. E todo mundo tem que seguir aquilo. Não é isso. Nossa, não dá, né? É 1 a Receita 1. de bolo para todos os clientes, não tem. Vai sair bolo No de mercado laranja. da contabilidade, a gente já viu cada coisa. Ai, gente, olha. E a empresa Nossa, que eu nem abriu? vou falar que eu sou suspeita. A empresa Falar. de facilities que estava com o contrato de abertura de contabilidade. Loucura. A gente... O Mano, quê? O cara abriu uma empresa. Não, o cara Explica, tinha um MEI. Não vou falar os nomes, né? Mas Não, tinha um pelo amor de MEI. Deus, é o processo, hein? Aí quando Exato. Ainda bem que a gente você... tem advogado aqui, ó. Amém. Aí tem um MEI. O MEI tem um limite atual de 81 mil reais. Aí quando você passa desse limite, você tem que fazer o desenquadramento. Então esse desenquadramento foi feito. E quando isso é feito na junta comercial, na Jusesp, para fazer essa transformação de MEI em ME, tem que ser feita uma minuta. E nessa minuta tem as cláusulas conforme o Código Civil. Mas nesse caso em específico, as cláusulas dessa minuta estavam como se fosse um escritório de contabilidade. Bizarro, cara. E foi registrado, Pamela, você acredita? Acredito. Pois Abriu é. uma empresa de facilities. Eu Quer dizer, acredito. transformaram uma empresa de E facilities. tinha uma cláusula indicando o Contador responsável técnico. É Google, gente. É Google. Não é. Cara. Então, Entendeu? você, empresário, tem que estar preparado, a contabilidade tem que estar Exatamente. preparada. E é isso, velho. 2024 vai ser sucesso para quem estiver preparado. Isso Gente. é da contabilidade consultiva, né? Então, sentar junto com o cliente, entender quais são os planos dele e a gente pensar o negócio junto.
O contador deixou de ser aquele cara que só fica mandando coisa para pagar, mas é uma pessoa muito importante dentro do gerencial do seu negócio. Pensar junto e passar essa estratégia junto também. O contador já acabou o apocalipse. Não, e tem muita gente falando dessa questão que nem a Thaís está falando mesmo, do contador já acabou, imposto de renda não precisa mais de contador, que não sei o quê. Gente, 2024, extremamente importante, tanto para mim quanto para contador, para quem seja atualizado e bom profissional, porque não tem essa de, acabou o contador, acabou o advogado, acabou... Para bons profissionais. O que está mais em pauta e aquecimento para a gente também finalizar aqui? Inteligência artificial. Use isso ao seu favor. Que nem a gente usa muito, né? ChatGPT, o Bard, para realmente colocar as pautas, tanto de vídeo. Eu e a Thaís, a gente faz muito vídeo para a internet e tal, para se nortear, petição e tudo mais. A gente consegue fazer muita coisa. Então, bons profissionais vão acompanhar e vão estar cada dia mais ali seguindo o mercado. Para os profissionais arcaicos, que a gente vê muito, tanto contador quanto advogado, não vou falar só de contador, não. Porque eu sempre estou com muitos contadores e eu vejo que tem muita gente boa. E também estou muito com advogados e vejo que tem muita gente que parou no tempo, assim, que eu falo, amigo do céu, por favor, não dá. Então, assim, vamos usar a inteligência artificial ao nosso favor. Para quê? Para a gente ficar na gestão. Porque gente boa fica na gestão. E a operação a gente acaba delegando mesmo. Então, é isso. É isso aí, galera. Eu vou gerir meu tempo agora, eu tô de férias. Tchau. Sextou? Sextou. Então, senhoras, muito obrigado pelo papo. Eu acredito que tenha contribuído muito, não só para a gente que escutou aqui, mas para as pessoas que vão assistir. Sim. Esperamos que a reforma venha, mas seja bem implantada e, de fato, melhore a vida das pessoas e a vida das empresas, né? Não dá para falar igual o Tiririca, pior que tá, não fica, né? Mas eu acredito que melhore. E você, empresário que está assistindo esse episódio, tenha contigo um bom time, um bom contador, um bom advogado, para poder passar contigo essa reforma. Implantar do melhor jeito, ver se no seu negócio faz sentido do jeito que está a carga tributária hoje ou não. Tem isso. último comentário? Você que é empresário para 2024, faça o seu planejamento tributário. Fiquei sabendo que tem um escritório de contabilidade aí, Thaís, Muito bom. que é especializado na construção civil no setor imobiliário. Sério? Sério. Passa E é bom, hein? Passa o contato dele. Vou passar. Eu vou deixar aqui no link do vídeo. E você, que é da construção civil, se você estiver precisando ou tiver com alguma dúvida, entre em contato com esses caras. São bons. É isso. Faça seu planejamento tributário. Não tenha contador e nem funcionário de estimação, porque essas pessoas elas não vão pagar a sua conta no final das contas. E é isso. Vou deixar aqui as redes sociais da Dona Cruz, @cruz_contabilidade, Thaís.cruz7, Felipe.claudino97, 96 é tudo. Rapaz. E é isso. Pamela, rede social. Vai lá. @Pamela Pulice, gente, Isso. segue lá, tem bastante dicas, né, de consultoria também, de construção civil e outros segmentos também, né? Porque afinal a gente Ela fala conhece de tudo. ICMS. Eu Amém. falo pra caramba, é isso. Então tá certo. Muito obrigado, senhoras. Obrigada, Que o Fê. nosso ano de 2024 seja muito abençoado Amém. e cheio de coisa boa. Amém, Até o próximo gente. vídeo e tchau. Bora, Tchau, Dona gente. Cruz. Aê! Beijo.